Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso canal Carreira em Movimento. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber uma queridíssima, que eu estava aqui fazendo as contas, eu conheço já deve ter uns 20 anos. Então, ela era uma criança, bem criancinha mesmo, tipo de uns 5 anos de idade. E eu conheci, eu acompanhei um pouco dessa jornada da Amanda Brasil. Amanda, que bom ter você aqui comigo. Que bom que você aceitou esse desafio aí, essa entrevista para realmente poder inspirar outras pessoas, falar um pouquinho sobre escolhas, sobre carreira. Então, eu queria fazer algumas perguntas para você. E, assim, vai ser um bate-papo bem tranquilo mesmo. E eu sei um pouco da sua jornada, dos seus desafios, inclusive, porque ela tem uma história, gente, que ela se formou em uma área, mas ela estudou muito para outra. Não foi? Foi. Então tá. Então conta pra gente, Amanda, como que foi esse início, a sua escolha da sua carreira? Você começou mais ou menos com uns 17 anos, você já estava no WR, certo? Já, com 15. Com 15. É. Então conta aí pra gente um pouquinho dessa história. Uai, eu sempre quis fazer medicina. Desde Uhum. criança, perguntava o que você quer ser. Eu falava que eu queria cuidar do meu avô, cuidar de velhinho. Uau! E aí, sempre nunca pensei em outras coisas. Quando eu pensava muito em arquitetura. Uhum. E entrei no WR com 15 anos, decidida a fazer medicina, estudei, fiz primeiro, segundo, terceiro e Você cursinho. fez os 3 lá? O terceiro eu fiz no Símbios. Eu fui pro Tá. Símbios, foi a época que abriu, e aí tava a Ibope, assim, super alta, e aí eu fui pra lá, mas depois voltei pro cursinho no WR de novo. Ah, tá. A Isadora estudou lá no... Isadora estudou no Símbios, foi ela mesmo. Um colégio muito, muito bom. Muito bom mesmo. Mas o WR tem aquele diferencial da... Eu acho que pra quem não se cobra tanto, às vezes é melhor. E naquela época eu queria alguém cobrando mais de mim, assim, pra... Eu lembro da sua mãe falar, não, Amanda quer alguém que cobre mais. Eu falei assim, mas gente, ela já se cobra tanto. Cobrava também. Tem uma autocobrança aí também, não tem? Tenho bastante. Mas queria mais gente cobrando ainda. E como que foi pra você, então, nesse período? Quais foram os seus principais desafios? Quando eu entrei no cursinho, passei perto em algumas provas e, assim, quando passava longe, tudo bem, mas quando passava muito perto, não ia, foi me causando uma angústia muito grande. O cursinho é um clima pesado, não é todo mundo, assim, é um momento muito difícil, muita pressão aquele momento. E eu acabei falando, eu sempre quis começar a minha vida independente, assim, muito nova. E lá eu tive contato com muita gente que já tinha a idade que eu tenho hoje em dia e que ainda fazia cursinho pra federal, porque a federal é bem mais difícil que as particulares. E aí, o que me pegou foi, eu queria muito fazer medicina, mas eu também queria começar a minha vida independente nova e eu tinha esse medo. Um dia eu ia passar, todo mundo consegue, viu, gente? Não existe não que um dia vai, uns mais cedo que os outros, mas todo mundo consegue. E pesou, e aí eu falei, não, vou fazer outra coisa. Vou pra arquitetura, que era o plano B, sempre foi. E aí eu fui olhar pra fazer arquitetura e na época eu não sabia, mas tinha um cursinho pra arquitetura também. Específico? É, de desenho. Mas não é nada assim comparado, mas era um cursinho. Na época eu falei, não, mais um cursinho, não quero. Eu falei assim, eu sempre tive muita facilidade em cálculos, física, essa parte assim, eu sempre... Nunca precisei estudar para essas provas. Eu ralava para estudar história, geografia, agora matemática e física, nunca nem precisei estudar. E eu falei, então... E na mesma época eu recebi um e-mail da PUC, que pela nota que eu tinha feito, eu conseguiria já entrar sem nem fazer prova para engenharia, a nota que eu tinha feito da prova de medicina. E aí, questão de uma semana, foi que eu pensei nisso, eu já estava lá, já na PUC, e entrei na engenharia. Legal, Amanda. E assim, como eu tô atendendo muitos jovens em relação à sua escolha profissional, eu falo assim, gente, muito desafiador. Traz uma ansiedade, traz um medo muito grande nessa fase. Teve até uma menina jovem agora, tipo, nem tá na fase ainda do vestibular, mas sentindo uma pressão, inclusive, pelo irmão. Na verdade, uma irmã mais velha, sabe? Que ela devia estar com uns 20 e poucos anos e ela fazendo medicina. E eu acho que a menina pensava assim, nossa, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que fazer medicina? Mas eu não quero medicina. Mas ela se comparava muito com a irmã também, sabe?
E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, já é um momento assim tão desafiador. Eu perguntei pra ela, você já conversou com seus pais? Você já fez esse alinhamento? Não, ela nem demonstrou essa ansiedade, essa preocupação dela, que o que ela estava sentindo, ela não tinha ainda expressado isso pros pais, entendeu? Eu tava guardando só pra ela. Ela é até uma menina do Sul. Aí, assim, eu vejo que tem muitos jovens que não têm essa cumplicidade, esse apoio dos pais. Como que foi pra você? No caso, assim, nossa, pai, mãe, eu não quero mais fazer medicina, porque eu vi que não é isso que eu quero. Eu posso fazer engenharia, e eu quero ter essa independência, entrar no mercado de trabalho, começar a trabalhar já, porque eu já entendi o que é o mercado da engenharia. Como que foi pra você? Então, acaba que a gente realmente tem muito medo, né? Eu sempre falei uma coisa, meus pais esperavam uma coisa de mim, então a gente acaba sofrendo bastante, guardando, demora a criar coragem de falar. Mas quando eu falei, foi totalmente diferente do que eu imaginei que seria. Quando eu falei, igual eu disse, em questão de semanas, até minha mãe que recebeu esse e-mail e ela que me mostrou. Então, a gente tem medo, mas na hora, assim, os pais estão sempre querendo melhor e do lado, independente de qual escolha seja, né? Eu lembro da sua mãe falar, ela sempre teve essa clareza mesmo, eu acho lindo isso, é de apoiar mesmo. E trazer um pouco desse conceito também da autorresponsabilidade. É uma escolha sua, certo? E aí, assim, eu vejo várias pessoas também tá nesse momento, principalmente quando, eu quero muito isso, aí depois eu quero fazer outra coisa. E mesmo no meio dessa transição, às vezes, gera um certo desconforto, às vezes uma certa insegurança, tá, mas será que é isso mesmo? Igual eu atendi uma menina que ela queria fazer medicina e hoje ela faz odontologia. E ela tá super bem, entendeu? E aí tem pessoas às vezes que falam assim, mas é porque não deu conta de fazer medicina, porque a gente sabe que, igual você falou, eu sei que eu tenho as habilidades e a competência para fazer, porque nós somos capazes de fazer, certo? Nesse meio que você fez essa transição, não quero mais medicina, vou fazer engenharia. Passou depois que você decidiu alguma dúvida? Aí foi? Como que foi? Eu decidi e aí eu falei, agora vamos fazer, foi a decisão tomada, vamos fazer dar certo. E engenharia, assim, é uma área que, igual eu decidi fazer engenharia, entrei na faculdade. Eu ainda não sabia o que eu faria, mas já tinham me contado que tem vários caminhos. Sim. Tem caminho em obra, projeto, e mesmo em obra mesmo, tem caminho até em estudos, assim, para quem não gosta nem de projeto e nem de obra. Então, era, assim, muito, muito amplo. E eu gostei disso porque com 18 anos eu não tinha ideia, assim, exatamente... Você tinha passado com 18 para engenharia? Passei, Nossa! E aí, não sabia exatamente o que queria. Então, por ser muito amplo, isso me deu um pouco de segurança. Falei assim, não, então vamos levando, vamos ver o que eu gosto. E daqui 5 anos, eu vou estar mais velha e eu escolho o caminho. Definir a área específica. A área específica. Entendi. Então, não gerou esse conflito e tal. Mas, assim, se você fosse falar, assim, dentro dessa história, desse contexto, quais foram os maiores aprendizados que você teve? Então, eu aprendi que, assim, na vida, às vezes, não sai como a gente planeja, né? Como a gente pensa, às vezes. Só que se você tem que pôr na sua cabeça que nunca desistir... Mesmo que depois eu fiz tudo, nunca pensei... Muita gente desistia, assim, antes, chegando perto de formada. A faculdade de engenharia é uma faculdade muito difícil. O índice de desistência é muito grande. Todo mundo fala assim, alto. É mais tranquilo para entrar, mas pouca gente sai. Que a desistência é muito grande. E tem que terminar, e quando eu terminasse, era a ideia que eu tinha. Quando eu terminasse, se eu quiser voltar, se eu não for o que eu... realmente o que era pra mim, eu quiser voltar e fazer medicina, eu faço, mas vou terminar. Foi sempre que eu pus na minha cabeça. Vamos terminar o que eu comecei, se quiser mudar de ideia depois, muda. Tem uma vida inteira pela frente, né? Muito jovem. E eu jovem. tive 2 amigos que formaram engenharia e agora estão fazendo medicina. Mesmo? Mesmo. Temos que trazer eles aqui no podcast. Para fazer a entrevista também, para contar um pouco dessa história, mas muito legal. E realmente é um aprendizado, assim, de resiliência, de adaptabilidade. Eu acho que o que você traz mostra que nós precisamos realmente olhar para isso, de não desistir, mas de trazer um pouco dessa leveza, sabe? Tipo, nossa, tão jovem. Tipo assim, a Isadora tá indo, né? Você sabe que a Isadora tá indo fazer faculdade lá em Porto. Você ficou lá em Porto, inclusive? Fiquei. Vamos aproveitar. Conta aí pra gente essa oportunidade que você teve, porque é uma experiência muito legal. Para quem quiser buscar essa oportunidade também faz muito sentido. Não, foi a melhor experiência da minha vida. Foi incrível. Eu fui pela faculdade, eu fui pela PUC.
A PUC, ela tem convênio com algumas faculdades no mundo, né? E eu escolhi Portugal, fui com uma amiga que também fazia PUC, só que ela fazia nutrição. E aí, tem algumas regras, que é questão de nota, de matéria, assim, tem que ainda não pode estar nos últimos períodos, tem que ser mais no início. E aí, eu olhei tudo e deu tudo certo. Você e que foi atrás, sozinha, fui, tipo, dessa oportunidade também, não quero viver essa experiência. Sim, mas eu sempre fui muito incentivada, principalmente pelo meu pai. Meu pai sempre quis muito que eu fosse viver essa experiência, mas eu que fui atrás de tudo, eu que fui lá, mas a faculdade também tem tudo preparado para auxiliar a gente lá. Uau, mas é legal demais. Aquele dia que você falou lá de Porto, você fala com um brilho nos Não, olhos, eu o amo. tom de voz, eu acho que vale a pena, né? E você ficou lá 6 meses. 6 meses. E aí, quando você volta, esse período que você ficou lá, você aproveita todo na faculdade também. Sim. Sim. No meu caso, eu acabei fazendo as matérias novamente, porque quando eu tava no sexto período, eu fui não tão cedo. Talvez se eu tivesse ido mais cedo, teria sido melhor, eu teria aproveitado mais matérias. Mas no período que eu fui, as matérias eram mais específicas, mais já muito práticas. Cálculo, muito... Não, cálculo até no começo eu poderia. Agora já era mais, assim, material de construção, que nós utilizamos aqui. Lá, o método de construção lá é diferente. Lá como é um país como é muito antigo, tudo é muito voltado para reforma lá. Porque não tem tanto... Restauração, restauração, tipo isso, né? Novos materiais, assim... então, acabou que a mesma matéria que tinha aqui, eu peguei lá a mesma matéria, mas ela tinha uma visão diferente. Eram coisas que eu nunca tinha escutado aqui, que eu já tinha ideia de como seria aqui e eu sabia que era diferente. Entendi. Então, eu voltei e fiz as matérias aqui também para aprender os métodos daqui, os materiais daqui, tudo certo. Acaba que, de qualquer forma, tem que fazer também, igual você tá falando, né? Que isso é diferente, mas ainda assim vale a experiência, então. Sim, e por já a faculdade ter explicado um pouco isso, eu escolhi matérias também que não são da grade daqui, são optativas por fora. Entendi. Entendeu? Então, quando eu voltei, eu fiz as matérias da grade que eu precisava aqui. Ai, eu lembro quando você foi também, né? Acho que é realmente essa expectativa, assim, de vivenciar essa experiência fora, porque eu acho que fica pra vida. Tudo muito diferente, tudo muito diferente. A faculdade é outro mundo lá, os laboratórios, é outro mundo, é muito legal. Mas a Dora tá super empolgada também. Ai, contando aqui esses dias eu comecei a sentir agora. Eu falei, nossa, eu achei que eu não fosse sentir nada. Eu falei, não, ela tá indo pra uma coisa muito legal. Aí sempre eu lembro quando você fala também, porque eu fico pensando assim, falei, gente... Imagina só, você ter a oportunidade de vivenciar isso por 5 anos que seja. E aí, a mesma coisa que eu falei pra ela, depois de 5 anos, você pode fazer o que você quiser. Porque ela fala sempre que tem vontade de morar fora, talvez ir pros Estados Unidos. Só que você vai ter, tipo, 23, 24 anos. Então, você vai poder escolher pra onde você quer. Se você quiser voltar pro Brasil, se você quiser, às vezes, passar um período também em outro país. A experiência, eu acho que... vai ser ímpar. Só que aí, esses dias, eu comecei a sentir. Eu falei, me deu uma pontinha chá de tristeza. E eu pensei assim, meu Deus do céu, será como que vai ser isso? Ai, com certeza ela tá sentindo. Até o último minuto eu tinha muito medo também, porque é mudança, né? A gente sempre tem medo de mudança, mesmo a gente querendo. Dá um frio na barriga. Dá um frio, né? Dá muito. Eu fico pensando, acho que pra vocês que estão indo, depois eu falei assim, nossa, daqui a pouco ela não vai nem lembrar, mas eu acho que pros pais também sente. Eu tava achando que eu não ia sentir, comecei a sentir, falei, ai meu Deus. E ela nem foi. Ela nem foi. Mas assim, porque eu sempre trabalhei muito essa questão dos pais se tornarem desnecessários, dando autonomia mesmo pra vocês caminharem pra vida, que pra mim é uma coisa que faz muito sentido, entende? Só que aí eu falei, só que eu achei que eu não fosse sentir tanto. Falei, já comecei agora. Falei, eu quero ver como que eu vou lidar com isso. Mas vai dar tudo certo. Eu acho que foi pelo mesmo motivo que meu pai incentivou tanto. Porque, querendo ou não, a gente aqui, por mais que você queira que você não seja necessária, ela estando na sua casa, se ela precisar de sua ajuda, você vai ajudar no que for preciso. Sim. Então, é só saindo mesmo, só vivendo essa experiência pra ela conseguir mesmo. Pros dois lados, né? Ai, meu Deus. Amanda, e assim, a gente sabe, como você falou, né? A engenharia, ela é uma engenharia muito... o curso é muito amplo. Hoje até, esses dias eu estava conversando sobre a engenharia. Quando eu vejo no diagrama
vendo o leque mesmo, o diagrama da parte da engenharia, hoje existem várias possibilidades, várias ramificações. Então, tem a engenharia elétrica, tem a engenharia civil, tem a parte da automação, se eu não me engano, Sim, certo? A engenharia ambiental, a engenharia de produção. É como você disse, você começou ao curso, mas tipo, eu vou começar lá na frente, eu decido, certo? Isso é muito legal também, porque você tem essa possibilidade. Mas imagina só, se, tipo, fosse feito um processo onde você tivesse desenhado ou até mesmo construído um plano de desenvolvimento individual. Conhecesse a grade e ali você começasse... Porque quando você está na faculdade, você já vai ter umas percepções diferentes. Fala, nossa, como a engenharia, sei lá, a mecatrônica é. Porque provavelmente na sua turma era só você... poucas mulheres. Começa por aí também, né? Tem isso, né? Ou não? Já vem aumentando bastante, né? Eu imagino que uns 5 anos, uns 10 anos atrás devia ser bem menos, mas já tava meio mais equilibrado. Ah, tá. Porque a percepção que eu tinha, eu falei assim, nossa, a Amanda tá fazendo engenharia. Eu falei assim, nossa, deve ser mais homens ainda. Não, mas não é tão pouco assim, não. Já tem bastante. Eu tenho muitas amigas engenheiras. Ah, legal. Mas mais amigos engenheiros. Se bem que você falando isso aí, realmente, só na turma que eu tô dando aula hoje, de oratória, mas só na turma tem 4. Agora que eu tô trazendo consciência um pouco para isso, porque realmente deve ter aumentado bastante, né, as mulheres aí nesse mercado. Muito bom. E durante essa jornada, Amanda, teve alguns momentos que você se sentiu desanimada? Veio assim, o desânimo bate na porta aí ou não? Teve. Não, tiveram alguns momentos sim. O início da faculdade de engenharia é muito cálculo, igual eu te falei. Começa a ser mais específico depois. Então era muito cálculo, só cálculo de todas as maneiras. E você fica meio perdido. Tipo, será que eu entrei na matemática? O que é engenharia? Aí é bem mais pro final que você começa a ter aula de materiais de construção, de terraplanagem, de fundação, que são, aí sim, você entra na engenharia mesmo, mas metade do curso, 2 anos e meio, é só cálculo, física, só essas química, matérias... Química, é verdade, química também, faz sentido também. Aí depois que fica assim, realmente você começa a enxergar o que é engenharia. E antes disso, pra mim, foi meio desanimador, porque eu fiquei... Às vezes não esperava, né, Amanda? Porque, assim, na maioria dos cursos que assim, a gente tá fazendo esse processo, né, de gravar essas entrevistas para que isso realmente fique disponível para as pessoas que possam ver e entender um pouquinho mais dessa angústia, desses desafios, dessas oportunidades também. Mas quase todos os cursos são assim. Então, assim, o começo dele ali é a base, que é uma base muito generalizada. Vamos dizer assim, você vê de tudo um pouco, certo? Mas aí começa a ser específica de um determinado momento para frente. Só que até você chegar nessa parte específica, tem ele, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu quero? Talvez se eu tivesse feito outro curso, mas o outro curso também, nesse começo, vai gerar a mesma, sabe? Assim, essa mesma coisa, assim, dessa sensação. Fala assim, nossa, será que eu tô no curso certo? Mas é interessante quando você fala de que aí nesse começo foi, mas depois que você entendeu o que era engenharia, e você já gostou mais. Sim, foi quando eu comecei a entrar nesse período e junto com o estágio, né? Legal. O estágio, gente... Estágio é a coisa mais importante da faculdade. Não sei nas outras matérias, mas acredito que também nas outras matérias. Mas engenharia é a coisa mais importante. E você já começou estágio quando? Eu comecei voltando do intercâmbio. Eu acredito que eu estava no 7º período. 7º. Legal. E aí você começa a ter uma percepção já de mercado mesmo, de trabalho, de prática. Legal. E como que foi para você conseguir esse estágio? Foi alguma inscrição que você fez? Ou foi o apoio da faculdade? Como que foi para você esse primeiro estágio? Foi uma construtora que era... O primeiro estágio era uma conhecida da família, ela tem uma construtora. E ficou sabendo que eu tava atrás de estágio e falou assim, vamos fazer uma entrevista então, porque eu tô procurando 2 vagas e eu fiz e deu certo. Legal. Então já teve essa oportunidade também do estágio. Legal. E aí, porque de qualquer forma as universidades têm esse programa, se o aluno às vezes fica antenado, tem o CAA, eu mandei alguns currículos, os grupos da faculdade mandam sempre, todos os professores também de vários estágios, não só em construtoras, mas igual eu falei, em fundações, alguns professores, o professor que a gente tinha de construção civil, ele contratava estagiários, porque ele também tem, né, trabalho por fora da faculdade.
Então, a faculdade auxilia muito também. Legal. E assim, eu faço também, Amanda, o processo de recrutamento e seleção. Assim, o que eu sinto muito no mercado hoje também, sabe, é a falta de preparação desses jovens para inserção no mercado, para eles começarem esse primeiro trabalho, sabe? Então, assim, esses dias eu estava até falando, eu falei assim, gente, as pessoas, elas não sabem nem fazer um currículo. E aí, elas não colocam ali, por exemplo, o objetivo da vaga é eles mandam o currículo para totalmente outra coisa, que fala assim, meu Deus do céu, esses meninos precisam muito de ajuda mesmo. Mas, assim, porque o primeiro emprego, ele é um marco, certo? E é algo que é assim, fala assim, nossa, como que vai ser o meu primeiro emprego? E aí, que bom que você teve essa oportunidade, mas assim, se você fosse dar algumas dicas, por exemplo, você chegou a fazer o currículo, você conseguiu mandar para essas empresas, como que foi isso para você? Então, eu fiz 4 estágios. Antes desse? Não, Não. ao longo da faculdade. Ao longo da faculdade. Sim. Toda vez no currículo, eu acho que a internet ajuda muito a gente, né? Sim. Então, tudo que eu vou fazer, eu vejo vídeos, eu pesquiso como é melhor, como fazer. Eu sou uma pessoa que peço muito conselho para pessoas que já passaram por situações que eu quero passar, então sempre me recorri muito a pessoas mais velhas que, não tão mais velhas, às vezes amigos que já tinham formado recente. Quem já trilhou esse caminho, que já né? trilhou, então sempre me auxiliaram, sempre pedi ajuda e sempre tentei montar, assim, bem perfeitinho o currículo. Mandava e, graças a Deus, nunca fiquei sem. Quem vai atrás consegue, só não consegue mesmo, porque tem muita... as pessoas também estão procurando muito estagiário. Eu vejo as pessoas, como eu formei tem 1 ano, me perguntando assim, você ainda tem contato com gente lá na faculdade, que eu tô procurando estagiário? Muita gente tá buscando, é só você ir atrás também, que um lado encontra o outro. Verdade, Amanda. Inclusive, assim, algo também que eu ouvia quando eu tinha a sua idade, que eu tava, assim, na verdade, não tava nem na faculdade nessa época, mas as pessoas falavam assim, porque o mercado não tem vaga. Eu falei, gente, sempre tem vaga. As vagas, elas estão aí, só que a pessoa, ela precisa estar preparada para essa vaga. Então, assim, como eu tô falando dessa questão do currículo em si, vem os currículos totalmente desconectados com o objetivo da vaga, a pessoa não deixa claro qual é o objetivo, a pessoa não deixa claro o que ela faz, por exemplo, treinamentos, cursos, entende? Eu falo assim, não, mas aí desse jeito realmente não tem vaga, porque você recebe um currículo desse aqui, a primeira coisa que você faz é você bate o olho ali, você não tem tempo nem de ler. Você já exclui, já vira, passa pro próximo, entende? Sim. Então, as pessoas às vezes reclamam muito que não tem vaga, mas falta pessoas preparadas. E desde essa época eu ouvia muito essa questão. E aí eu buscava muito esse desenvolvimento, inclusive. Eu sempre buscava estar preparada, eu sempre saía de um trabalho e entrava no outro, porque eu estava sempre pensando, qual o próximo nível que eu quero estar, entende? E aí, como que você vem se preparando para isso? Como que você busca estar acompanhando esse processo? E autodesenvolvimento mesmo, como que é para você isso? Porque agora você já formou. Já E formei. agora, quais são os próximos passos? Quando você forma, é um frio na barriga. Por mais que você já tenha feito estágio, é diferente, né? Você realmente entrar nessa área, né, do mercado de trabalho, não sendo mais uma estagiária. E quando eu me formei, eu tinha feito 4 estágios, antes de formar, eu até larguei um estágio que era bem remunerado, eu já tinha ficado 1 ano lá, então eu já tinha pegado todo o aprendizado que eu tinha para pegar lá, e aí eu decidi largar e fui passar um intensivão de 1 mês em Brasília, numa obra que tava tendo lá, não era remunerado, pensei só no futuro mesmo, na experiência, legal. Que eu falei, não, tô formando, eu preciso desse intensivão da obra. E fui. Quando eu voltei, me formei, aí meu pai tem uma empresa, aí eu me formei e falei assim, não, nunca gostei de ficar à toa. Então, vamos lá pra empresa, eu ficava auxiliando meu pai lá e pensando, o que eu vou fazer agora? Vamos olhar algum curso específico. Eu sempre gostei, o meu terceiro estágio, antes de eu ir pra obra, era muito relacionado à reforma. Eu auxiliei muitas reformas lá no Serra Dourada, nas partes administrativas que estavam tendo lá. E eu gostei muito e eu queria fazer uns cursos específicos para isso. E aí, eu recebi uma mensagem, igual aquela que eu te falei, tem como você mandar você conhece gente que acabou de formar, que tá querendo um trabalho, e aí me mandaram as especificações, e aí era esse trabalho que eu tenho agora, que é gerente de infraestrutura do Complexo Vale do Cerrado daqui de Goiânia. Eu olhei e pensei,
Uai, eu quero começar a mexer com reforma, mas é uma oportunidade muito boa. Aí eu falei, eu tenho interesse, vou mandar meu currículo, mas também vou repassar nos grupos para as pessoas mandarem o currículo também. Mas eu quero ter a oportunidade também dessa vaga. Aí mandei meu currículo, fiz a entrevista, é um nervosismo, e que nervosismo. Processo seletivo. E eu já tinha passado como estagiária, mas mesmo assim é mais nervosismo ainda. E deu certo, graças a Deus, e eu tô lá. E o que eu aprendo agora na prática, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Sim. Por mais que eu tenha estudado bastante, visto tudo na faculdade, na prática é um leque muito grande. Então, a gente não consegue, nem a faculdade consegue passar tudo. Então, toda semana é um desafio, toda semana eu tenho que estudar coisas que eu pensei que eu nunca estudaria. Igual o Complexo Olhos Cerrado é um cemitério, né? Eu cuido das reformas de lá, eu cuido das construções de jazigos. E a gente também tem um crematório. E aí, hoje mesmo, meu chefe foi e mandou que a gente vai ter que fazer uma reforma no forno crematório, porque a exaustão tá baixa. Eu falei, nossa, isso eu não aprendi na faculdade, como que eu vou fazer? E agora? Então, vamos atrás de estudar, vamos atrás de pesquisar, de ir atrás. Então, na prática, a gente nunca para de estudar. Uau. Então, a gente vai sempre tendo que ir atrás por mais... A gente não pode ter medo de não saber, a gente tem que só correr atrás de descobrir, né? De aprender. Lifelong learning. Tem um termo agora e tá super na moda, é exatamente isso, essa consciência de que o aprendizado é contínuo, sempre, e é estudar para sempre. Na minha época eu falava assim, porque eu vou terminar o ensino médio e pronto, acabou. Aí depois eu falei, nossa senhora, não, tem que fazer faculdade, tem que ir além. Eu também pensei desse jeito. Aí faz a faculdade, pronto, depois acabou. Depois da faculdade, pensei, vou estudar na faculdade, depois não. Todo dia a gente tá sempre estudando, aprendendo. Todo dia aprende uma coisa nova, aí você já começa a pensar que tipo de especialização, que tipo de pós-graduação. E assim, e vai. Mas que legal que você já tem essa percepção, porque de fato é muito importante. E não tem escolha. Tem muitos jovens, às vezes, que eu sempre falo aqui nessa parte, quando eu falo de carreira, quando eu falo de processo de orientação vocacional, tem muitas pessoas que questionam, falam assim, eu não preciso fazer faculdade. Eu falo assim, depende, né? Depende de onde você vai morar, depende se você conhece as pessoas certas para te colocar onde você quer, depende se você realmente é o cara, porque se for algo muito técnico, se você for muito, muito, muito bom, eu não vou querer ver o diploma mesmo, tudo certo, mas eu quero que você resolva. Certo? Então, às vezes não faz sentido. Mas, às vezes, será que a pessoa é tão boa assim ao ponto de não precisar? E também não ter que mandar nenhum currículo para um processo de recrutamento e seleção. Porque a primeira coisa que você vai ver é se a pessoa tem um curso, tem uma formação. Se ela não tem, você já vai passar para frente. Então, é muito interessante isso também. E quando eu falo de carreira, Amanda, e assim, mesmo para você que com apenas 25 anos, eu vejo e falo assim, não, você tem que começar a pensar, eu acredito talvez você já tenha começado a refletir sobre isso, é essa questão do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, por exemplo. Como que você vê isso? Você consegue desenvolver um trabalho bacana, mas consegue olhar para você, olhar para as coisas que você gosta, olhar para... Enfim, ter uma qualidade de vida, vamos falar assim, porque tem gente que começa aí também, só quer trabalhar. E como que tá pra você? Você tá focado só no trabalho ou tá curtindo aí um pouco? Não, eu curto também. Você não foi pro Araguaia? Trabalhando. Aí, tá vendo? Não foi nem pro Araguaia, o Felipe tava lá. Tava, não fui, mas eu consigo fazer esse equilíbrio. Não dá pra ter tudo, né? Realmente, a época, se fosse em outra época, com certeza eu conseguiria tirar férias, mas na engenharia... Tem épocas da obra que você tem que estar lá. E, infelizmente, não deu pra ir, mas eu consigo, sim. Eu cuido bastante de mim, eu gosto muito de viajar. Então, final de semana eu descanso. No início foi difícil, assim. Foi muito intenso, então, no início, realmente, eu ficava mais cansada. Eu chegava no final de semana, eu ficava pensando ainda. Hoje em dia, eu já consigo resolver. Tento, né? 100% nunca dá, mas resolver tudo naquele horário, e quando sair, pensar em mim, pensar em outras coisas, parar de pensar um pouco no trabalho também, final de semana, tem que parar de pensar. Dá uma desligada. Mas quais demora. São seus... demora. Se adaptar, assim, eu demorei um tempinho, no início foi mais complicado. Só pensava em trabalhar, então. Ficava cansada. Aí quando você não tava trabalhando, tava descansando. E quando tava descansando, pensando no trabalho. Olha só, tem que fazer mindfulness, conhece? Não. Mindfulness é uma técnica para trazer a consciência para o momento presente.
Tem até um filme que é O Poder Além da Vida, que mostra muito sobre isso. É realmente trabalhar essa respiração, é quase técnicas, não é tipo yoga ou meditação em si, mas é uma técnica de respiração para você concentrar naquilo que você está fazendo. Então, se você está em casa descansando, é para você estar descansando, descansar inclusive a mente. E aí você vai treinando tanto que você consegue meio que equilibrar um pouco esse fluxo, porque a nossa mente não para. Só que aí você vai treinando mindfulness, começando a trazer esse foco para o momento presente. Então, agora eu estou descansando. E até um curso que eu fiz do mindfulness fala o seguinte, quando começa a vir esse tanto de pensamento, porque vem mesmo, e aí você não pode brigar com os pensamentos, mas você acolhe esses pensamentos. E aí ele falava muito assim, quando vem esse turbilhão de coisas, oi pensamento, obrigada pensamento e tchau pensamento. Oi pensamento, obrigada pensamento e tchau pensamento. E aí eu falava assim, isso parece coisa de doido, meu Deus do céu. A minha cabeça já ficava fervendo mesmo. Mas sabe que hoje eu consigo? Eu consigo. Você joga lá, você que gosta de estudar e ver práticas, assim, às vezes até na internet tem muita coisa. Aí é mindfulness. Então é bem bacana. E quanto mais você treinar também, melhor. E é bem bacana. E quando, assim, eu vejo que da forma que você vem construindo o seu caminho, a sua jornada, e aí, assim, a gente só sente orgulho, né? Porque eu sinto orgulho de estar bela com a sua mãe, com seu pai também. Eu sei que eles torcem muito por você. Mas, assim, pensando nessa questão, assim, quando você traz uma abordagem para a questão do futuro, porque tem aí a Revolução 4.0, a gente sabe que o mercado está mudando, tem muitos conceitos que falam assim, porque tem muitas carreiras que vão acabar, a própria inteligência artificial, dentro da engenharia você vê esse movimento, como que é para você hoje e o que você vê, tipo, da sua área hoje, sei lá, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, quais são as maiores transformações aí? Toda a área, eu acredito que sofra mudanças, né? Engenharia também. Eu estava até conversando com meu irmão também é engenheiro, ele formou em engenharia. E a área dele é uma área que antes não existia, e hoje em dia é uma área onde as pessoas procuram bastante alguém que represente essa área, que faça esse estudo, que é de viabilidade, né? O estudo de viabilidade da construção. Então, as grandes construtoras hoje em dia, os departamentos de viabilidade são um dos mais importantes, que que as pessoas dão mais valores. E era uma área que antes, nem tem matéria, assim, muito específica para isso. Nem na minha, eu me formei há um ano, não peguei essas matérias, então é algo realmente muito recente que está crescendo agora. Porque não adianta uma construção ser muito boa se não é adequado para aquele local. Então a viabilidade que ele faz ainda é dentro da engenharia? Eu achei que ele tivesse até mudado. Dentro da engenharia. Legal. É dentro da engenharia. Ele fez engenharia civil também, então, a formação. Ah, legal. E hoje ele se torna um especialista de viabilidade econômica da obra. É viabilidade da obra. Da obra. Não, a viabilidade dele, o estudo de viabilidade por exemplo, você quer construir uma casa popular. Você tem que estudar onde que aquela casa você vai ter procura. Prédios, construtoras. Você tem que estudar se você vai construir um prédio de uma família grande. Apartamentos para família grande, de 4 quartos, 5 quartos. Num bairro universitário. Então, assim, Sempre teve esse estudo, mas não existia uma área específica na engenharia. Hoje em dia, toda construtora tem, todo construtor vai atrás de um estudo assim. Muito bom. Existem, inclusive, pesquisas que mostram que os jovens de hoje, eles vão trabalhar em carreiras que nem existem. Olha para você ver. E assim, existem várias hoje que a gente já consegue perceber isso na prática. E outra estatística também que mostra é que vocês vão passar por no mínimo 5 carreiras, aí provavelmente serão áreas, se você fez a escolha certa. Porque você não precisa fazer uma transição 360 graus, mas você pode ir direcionando o seu caminho, às vezes, por áreas paralelas, que é o que eu vejo, assim, do Felipe, que você está falando. Então, ele é engenheiro civil e hoje ele trabalha com viabilidade. Quando você falou, eu pensei assim, viabilidade econômica, mas é econômica da obra. É específico, então é mais uma especialidade. Nossa, muito bom. Legal. E eu estava falando também sobre essa questão da própria mudança mesmo da construção. A gente estava falando lá com seus pais, com a
Ai, deu até branco aqui agora. Com a Dani e com o Renato, sobre a nossa casa. Nós vamos ser vizinhos, inclusive, Sim. né? Então, assim, a gente estava conversando esses dias, eu estava conversando com o Gel e eu estava falando para ele dessa construção, falando sobre a modalidade hoje de construção com isopor. Entende? A funcionalidade, a estrutura, toda essa parte, ela acaba, talvez, a gente não fez ainda esse cálculo da viabilidade, para ver se realmente é viável construir com isopor ou não. Porque será que compensa em relação a custo, benefício, por conta de acústica, por conta de calor, por conta de não sei o que eles falam, sabe? Sim, sim. Igual, por exemplo, lá no cemitério, onde eu trabalho, lá eu acho que já tá fazendo 17 anos. E no início da construção lá era de tijolo, né? No início da construção dos jazigos. Aí, uns anos depois, blocos. Já chegavam os pré-moldados para você ir encaixando. Hoje em dia, a gente tem as formas metálicas e a concretagem de 120 módulos, 120 jazigos em um dia. Coisas Olha que só. demoravam muito. Então, assim, é sempre aperfeiçoando e cada vez vai só melhorando. Se tá mudando é porque é pra melhor. Gosto de mudança Os também, né, métodos, Amanda? Eu também adoro mudanças. Essa questão, de novo, da adaptabilidade. De realmente estar preparada para as mudanças e encarar isso de uma forma positiva. Muito bom. Amanda, e lá onde você trabalha, nessa empresa, lá ele é uma empresa que só faz obras lá ou ele faz obras para fora? Como que é? As obras inicialmente são lá, né? As construções dos jazigos, as reformas internas. Só que a gente também tem funerárias, né? Em Goiânia. Então, as reformas que a gente faz fora do cemitério é para as nossas funerárias. Mas a gente trabalha só pra entendi. Só pra gente Legal. mesmo. Então, aí como que eu faço, por exemplo, para contratar o serviço do Vale do Cerrado? Me fala aí as curiosidades, porque eu não entendo muito bem sobre isso não, mas eu sei que é preciso, porque a única certeza que a gente tem é que vai chegar esse momento, certo? Sim, é só entrar em contato com a funerária Vale do Cerrado, que lá nós temos os vendedores para auxiliar e mostrar todos os planos que a gente tem. E, inclusive, também, o Complexo Vale do Cerrado, a gente tem o Crema Pet, que é o primeiro do estado de Goiás, eu acredito, se eu não me engano, que existem planos até para esse momento chegar dos animaizinhos, né? Que hoje em dia, os nossos animaizinhos são família, né? Mas aí é só crematório pro pet, então? Pro pet é só crematório. Isso, a gente tem os planos funerários, os planos de crematório para humanos e o plano de crematório para nunca os parei animais. para pensar nisso, mas é melhor cremar mesmo, né? Fazer o processo de crematório mesmo para os pets. Até um tempo atrás, a minha cunhada perdeu o animalzinho dela, o petzinho dela faleceu. Eu falei assim, gente, o que eles estão fazendo hoje? Porque na minha época a gente pegava e arrumava um espaço ali nos lotes vazios e enterrava. Mas muito bom mesmo. A gente tá humanizando tanto que é bem mais humanizado, né? Bem mais humanizado. Até pros animaizinhos. Que legal. Então, fica aí essa dica, né? Da gente se programar, se planejar, realmente buscar esse planejamento nessa parte também, porque eu nunca nem parei para pensar nisso. Na verdade, sempre vem uma ideia ou outra, mas a gente nunca para e fala assim, não, isso é muito importante, eu preciso ver isso. Então, fica aí essa dica para vocês. Então, Amanda, queria te agradecer demais por você ter aceitado, Obrigada. certo? Eu sei que foi um desafio, as pessoas às vezes se assustam. Foi um desafio. Mas olha só, foi super bacana. Foi pesado? Não. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Doeu? Não doeu. Então tá bom. Mas é exatamente esse o intuito, sabe? É de fazer leve. E assim, como eu te falei hoje no começo, da importância de você ter se permitido falar assim, não, eu vou lá. E você falou, não, eu tô fazendo isso na minha vida. Né? Porque é desafiador, mas assim, é algo que depois daqui à frente você vai talvez fazer uma apresentação, falar em público, por exemplo, desenvolvendo cada vez mais as suas habilidades. Então, muitíssimo obrigada por ter aceitado. E aí, assim, eu queria que você concluísse, inclusive, talvez aí com algumas dicas, um conselho que você daria para quem está pensando em fazer engenharia, está pensando em seguir esse caminho aí. O que você diria para o pessoal que está assistindo? Eu diria que é uma área que só tem a crescer, né? Sim. Construção nunca... Se não é construção, é reforma, é muito grande, muito amplo. Só tem a crescer, que a faculdade é muito importante. Façam estágios na faculdade. Como você falou, que na vida a gente passa por várias carreiras, na mesma área, né? Eu acho importante você já vivenciar isso no estágio. Não faça só um estágio que você forma já tendo ideia de qual caminho você quer seguir.
Então, aproveita o máximo que a faculdade tem a oferecer para você sair sempre com mais confiança. Mas também, quando sair da faculdade, não tenha medo, que é um frio na barriga, existe mesmo, mas é tudo possível. Uau, ai, que fofa! Fala tão bonitinho. Não, Amanda, então, ó, aí se você quiser deixar os contatos aí, às vezes o seu contato, ou talvez até da empresa que você trabalha, caso alguém precise, eu ainda não entendi esse mercado, por exemplo, eu acho que eu não vou precisar tão cedo. Tomara que não, né? A gente nunca... A minha empresa, ninguém nunca quer, né? Mas é um planejamento também, sim, né? É importante. Sempre tá planejando. Sim, é um momento que eu acho que ninguém pensa. Ninguém pensa, Mas assim, eu tenho que pensar nisso, mas aí eu procurei a sua empresa, eu não entendo bem essa questão, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Eu acho importante. A funerária, Complexo Vale do Cerrado, que lá eles te auxiliam em tudo. Ah, entendi. Vale do Cerrado. Funerária Vale do Cerrado. O Instagram é esse também? Isso, Funerária Vale do Cerrado. Legal. Então, assim, na verdade, você trabalha lá e se eu quiser, como cliente, adquirir talvez um plano, aí eu procuro Vale do Cerrado. Isso, e é importantíssimo ter esses planos, viu, gente? Mesmo a gente não querendo que esse momento chegue. Vai chegar. Chega. Essa é a única certeza que a gente tem. É a única certeza que a gente tem e tendo o plano facilita muito. Sim. Quando esse momento chegar. Esse momento doloroso chegar, você já ter esse plano antes. Vou fazer isso mesmo. Eu quero fazer e vou falar com o Gel. De qualquer forma, ó, muitíssimo obrigada. Manda um grande beijo pra sua mãe. Vamos postar a foto lá, vou mandar pra ela hoje já, tá? Pode mandar. Então tá, Amanda, obrigada. Obrigada a você beijo. pelo convite. Um beijo. Tchau, tchau.